Bom dia, povo de Deus, bom dia, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live aí que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí de 9h30, buscando assim cumprir o tratado que nós fizemos de virada do ano, de lermos a Bíblia. Inicialmente a gente queria ver se a gente conseguia ler a Bíblia em um ano, lendo 5 capítulos por dia até a quinta-feira, mas a gente viu que às vezes exige um pouco mais de atenção, a leitura, a meditação, a reflexão na palavra, e que a gente não poderia passar correndo. A gente foi diminuindo os capítulos e aumentando o tempo, e atualmente a gente está em média com 2 capítulos aí por dia, de domingo a quinta-feira. Então a gente deve terminar a Bíblia em 1 ano e meio em média, mas a gente vai ler essa Bíblia toda e a gente vai refletir e meditar nela toda durante todo este tempo, para que possamos tirar aí os ensinamentos sagrados para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Thalisson, seja bem-vindo, Deus abençoe. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou deixando aqui os recadinhos do coração, tá? Na minha bio, o que é a bio? É aquele link, é a minha descrição, né? A descrição aí do meu perfil, vocês encontram, deixa eu achar, gente, tá? Achei isso aqui, tá? Na link da minha bio aí, você encontra aí um atalho para outra página que eu vou abrir agora para vocês, tá? Para que vocês possam ver. Um atalho para outra página. Deixa eu encontrar aqui essa páginazinha. Deixa eu tirar aqui os comentários rapidamente. Aqui você encontra as formas que você tem de abençoar o nosso ministério, comprando o nosso e-book, comprando alguma coisa na Lajon através deste link, que é o nosso link. Entrando aí no grupo do Zap, você participa aí, né? Diminui, né? Aproxima-se mais aí da gente, porque ali a gente compartilha material, vídeos, né? Áudios, reflexões. Então, no grupo do Zap aí a gente pode estreitar o nosso relacionamento. Vamos colocar nesse quesito. E a Jornada ao Santuário é a nossa mentoria quinzenal que nós fazemos aí. Inclusive, essa sexta-feira nós vamos ter a mentoria número 4, tá? Toca lá, tem uma live lá explicando do que se trata, e tem uma mentoria aberta no primeiro destaque, debaixo da minha bio, no primeiro destaque, tem lá a jornada, tem uma mentoria aberta para que você possa assistir e perceber e ver como acontecem as mentorias, tá? Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Gênesis, os capítulos 42 e 43, a história aí de José e tudo aquilo que ele passou ali no Egito, o deserto pelo qual José passou. A gente vai continuar lendo a palavra, lendo aí os capítulos 42 e 43 e buscando trazer para nós aí algumas aplicações em nossas vidas, avaliar, olhar para a vida de José, por tudo aquilo que José passou, né? No capítulo 37 é quando começa essa narrativa a respeito de José, e como ele era, como vou dizer, bem tratado pelo pai, né? Dentre os irmãos ele era mais valorizado, e a gente sabe o porquê, porque ele era filho da mulher que Jacó amava. A única mulher que realmente ele queria ter era Raquel, né? Então é um filho da velhice. A primeira esposa de Jacó teve vários filhos. As escravas, tanto de Lia quanto de Raquel, tiveram filhos, e só depois de vários filhos é que nasceu o filho de Raquel, que Deus abriu a madre ali de Raquel, e Raquel teve o primeiro filho e morreu com a vinda do segundo, tá? No parto de Benjamim, ocorre ali a morte de Raquel. Então os filhos mais preciosos aí, Kate, Zilda, Adelton Júnior, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os filhos mais queridos de Jacó aparentemente eram José e Benjamim, mas Benjamim, por causa da morte da mãe, acabou, né? A gente vê no capítulo 37 que José acaba sendo bem quisto pelo pai. O pai compra roupas especiais para que ele possa se destacar, se vestir e tudo mais. Parece que ele trata de José de uma maneira diferenciada. E ainda não tem Benjamim
tão bem, tão próximo, porque foi através do parto dele que a mulher da vida dele morreu. Então ali a gente sente ali que José é o filho preferido e predileto, porque é filho de Raquel e porque não foi ele que provocou, infelizmente, a morte da amada, né? Dá para se perceber pelo que está escrito. E os irmãos morrendo de inveja, de ciúme, o que é que esses irmãos fazem? Eles planejam ali matar, mas por intercessão de Rubens e outros irmãos ali, eles acabam por decidir em vender José como escravo ao Egito. E a gente sabe toda essa história que ele passa ali, né, no decorrer desse processo de estar ali no Egito. Ele vai trabalhar numa casa onde havia uma prisão, e ele vai servir ali como um mordomo. À medida que passou o tempo, né, o capitão da guarda ali, Potifar, percebeu que Deus era com ele, que tudo que ele fazia prosperava, e aí ele coloca José como mordomo mor ali da casa, aquele que comanda de tudo, o administrador de tudo, o gerente de todas as coisas ali na casa. E mediante essa situação, a Bíblia relata que ele era bonito, né? A primeira vez que a Bíblia fala que um homem é formoso é neste momento, porque havia falado a respeito de Eva, que Eva era formosa, que a Rebeca era formosa, que Raquel era formosa, mas nunca havia falado que nenhum homem era formoso. A primeira menção de um homem bonito e formoso foi aí José, né? E não é à toa que a esposa do capitão da guarda, né, se interessou pelo hebreu ali. E naquele momento, oi André, Deus abençoe, Silvia, Deus abençoe, a paz do Senhor, cada um de vocês estão entrando aí. Ela se interessou por José, e ali José dá prova da intimidade, da comunhão que ele tinha com Deus, porque ele ao invés dele se referir que ele era fiel ao seu patrão, ao seu senhor, aquele que o havia comprado e o tinha colocado sobre todas as coisas, estava dando uma boa vida para ele, ele fala: pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra o Senhor, deitando-se com a esposa do meu patrão? Então, assim, o foco da preocupação de Moisés não era nem quebrar a confiança do patrão que havia colocado na posição de gerente, ali, de administrador de todas as coisas que estavam ali na casa dele. Mas o foco de José estava em de alguma maneira, deixar Deus triste, né? De pecar contra Deus, de ofender Deus de alguma maneira. A gente vê aí um testemunho de um servo fiel, né? Que não está se preocupando com o que as pessoas estão olhando ou vendo para ele. Está se preocupando com aquilo que Deus vê. Deus sabe dele, tá? Como é que está a sua vida aí diante do Senhor? A gente vê que a mulher tenta de tudo ali levá-lo para a cama, dispensa os serviçais, deixa a casa sozinha. Quando ele entra, só tá ela e ele, ela agarra ele foge, e ela acaba arrancando a roupa dele ali, ficando com a blusa, um casaco, alguma coisa assim na mão dela ali. E aí ela grita e fala que ele tentou estuprar. E aí Potifar o coloca na cadeia, a qual ele mesmo era comandante. Em vez de matar José, ele coloca José na cadeia, e com o tempo José se torna o carcereiro da cadeia. Aí você vê o mover de Deus, a mão de Deus. Potifar não matou José. Aparentemente ele até o salvou. Ele fez um meio termo. Ele não podia deixar José solto, porque senão ele ia receber má fama, e a esposa iria receber má fama. Então ele não poderia deixar José solto. Mas ele também não poderia matá-lo. Possivelmente ele percebia que José não era culpado de nada, que a esposa é que tinha feito alguma coisa. Mas como ele não queria ser um corno manso, acabou deixando ele ali na cadeia, e para as coisas não ficarem tão ruins, o colocou ali como carcereiro mor. Ele acabou sendo responsável por cuidar dos presos na casa ali da prisão. A gente vê isso acontecendo. E ali, naquele contexto, José acaba conhecendo. Eu estou fazendo um resumo da história, porque a gente vai dar continuidade a partir agora do capítulo 42. Eu quero que vocês que estão vendo pela primeira vez sigam a partir do 42 conosco, tá? E ali na cadeia, ele tem a oportunidade de conhecer o copeiro mor
e o padeiro Mor, que haviam de alguma forma insultado e ofendido Faraó, e Faraó os havia colocado na prisão. Em uma certa noite, esses dois oficiais de Faraó têm sonhos que falam a respeito do futuro deles. Eles acordam e ficam tristes sem saber o que havia sonhado. E eles contam os seus sonhos para José. E José interpreta o sonho dos dois e fala que um será liberto e vai voltar a trabalhar para Faraó, que é o caso do copeiro. O copeiro seria liberto e voltaria a entregar o copo na mão de Faraó, e o padeiro seria morto, enforcado, né? E infelizmente ele sairia da prisão direto para o túmulo. Ele ia acabar morrendo. E acontece dessa maneira mesmo. Do jeito que ele falou, foi do jeito que aconteceu. E aí José pede para o copeiro Mor não se esquecer dele, lembrar dele diante de Faraó, porque ele estava ali de maneira injusta. Ele nunca foi escravo. Um contexto todo aconteceu para que ele pudesse estar ali como escravo e depois ele ser preso, mas ele não tinha culpa de nada. Que ele se lembrasse, recordasse e falasse diante de Faraó aí dele, né? E a gente percebe que no final ali do versículo do capítulo, o copeiro literalmente se esquece de José. Anos se passaram. A Bíblia revela que são 2 anos. 2 anos se passaram. Faraó tem um sonho onde ele vê vacas gordas saindo da água e 7 vacas gordas saindo da água e 7 vacas magras saindo também e comendo as gordas. 7 espigas de milho grande e 7 espigas de milho pequena. 7 espigas de milho comendo as espigas de milho grande. E aí ele não consegue entender o que o sonho quer dizer, chama ali os magos, os sábios dali da corte dele para tentar interpretar, ninguém consegue interpretar, e é nessa hora que o copeiro, diante daquela situação, se recorda de uma pessoa que consegue revelar sonhos. Ele lembra de José, que estava lá preso. Já tinha se passado 2 anos, fala para Faraó a respeito de José, e Faraó tira José da cadeia, dá um banho de loja nele, de salão, de loja, deixa ele bonitinho, cheiroso, coloca ele diante da presença dele. É isso mesmo, a Bíblia fala aqui. Vestes novas, cortou o cabelo, raspou a barba. Para chegar na presença de Faraó tinha que chegar bonito. E aí, ali, Faraó questiona José a respeito dele ter o poder de revelar os mistérios dos sonhos e tudo mais. Ele fala: eu não tenho poder nenhum. Quem revela as coisas é Deus. O meu Deus é que tem poder de revelar as coisas. Me conte o sonho, que Deus irá revelar para o Faraó o que há de acontecer. E aí Faraó conta o sonho para ele, e José interpreta que nos próximos 7 anos haveria abundância na colheita. Iria produzir bastante. Mas os 7 anos em seguida seriam 7 anos de fome. Viria uma seca brava, não ia ter como plantar nada, colher nada, e haveria de vir a fome. E a fome seria tão grande que ninguém se lembraria dos 7 anos de abundância anteriores. E aí José dá uma sugestão a Faraó de escolher alguém sábio, que pudesse aí organizar e tomar a 5ª parte de todas as colheitas do país do Egito ali, de tudo que fosse plantado, a 5ª parte fosse guardada, tá? Para justamente enfrentar os 7 anos de fome da melhor maneira possível. E aí Faraó percebe que não teria ninguém melhor do que o próprio José para assumir essa empreitada, porque ele havia recebido aí a revelação do Deus, ele tinha o Espírito de Deus com ele, ele seria o homem mais sábio para poder realizar o propósito. Nesse contexto aí é que se cria aí, como eu dizer, a palavra fugiu aqui agora. O pretexto, não seria pretexto, né? Mas Deus cria o contexto, a situação ali, as circunstâncias necessárias para que o reencontro com a família ocorresse. Porque a fome iria se alastrar por todo aquele território, por toda aquela região, e fatalmente lá na terra de Canaã
eles padeceriam fome e a família de José teria que descer ao Egito para comprar mantimentos ali, e Deus ali iria promover o reencontro dos irmãos, tá? Então Deus estava ali já providenciando a reaproximação, o reencontro, o retorno aí, a restauração da família depois de 13 anos que José ficou aí padecendo no deserto, tá? E é aí que entra o capítulo 42, que nós vamos começar a ler agora. Eu fiz uma retrospectiva aí para vocês. E aí no verso 1 do capítulo 42 começa. Gente, eu orei. Alguém responde aí para mim. Eu orei no início? Eu acho que eu não orei. Eu falei, eu dei os avisos, e dos avisos eu passei pro capítulo, e eu acho que eu não orei ainda. Se eu tiver orado ou não tiver orado, a gente ora de novo. Quanto mais oração, mais poder. Eu tô ficando com a mente meio, não sei se é cansaço, ultimamente minha memória curta tá ficando afetada. Mas vamos orar por via das dúvidas. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite. Vemos lhe render graças por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais um momento que o Senhor nos concede para lermos e estudarmos e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Quero apresentar cada um daqueles que estão aqui presentes, daqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir a live depois, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um. Venha estar trazendo, ó Deus, para ler a Bíblia conosco, aqueles que o Senhor tem trabalhado, aqueles que o Senhor tem propósito, aqueles que, diante da responsabilidade humana que possuem diante de Ti, têm se negado, renunciado à carne, o corpo, o pecado, o mundo, os prazeres, os lazeres, tudo aquilo que está atrapalhando a comunhão. Essa pessoa tem lutado contra e tem priorizado servir a Ti. Que o Senhor venha estar dando capacidade a essa pessoa a permanecer conosco, aprendendo conosco, meditando conosco, compartilhando seus conhecimentos conosco, para que durante todo este tempo que estivermos lendo as Sagradas Escrituras, o Senhor venha trabalhar em cada um de nós, e nós possamos crescer em sabedoria, em conhecimento, possamos ser cheios cada vez mais do Seu Santo Espírito, da Sua vontade, e possamos ser instrumento melhores das Tuas mãos na propagação do Evangelho. Você conosco nessa noite, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Vamos lá. Então, no capítulo 42, verso 1 está escrito: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Tá? Eles iriam comprar mantimento de quem? De quem que os irmãos iriam comprar mantimento? Me responde aí. De quem os irmãos iriam comprar diretamente o mantimento, o alimento? Quem era o responsável? O próprio irmão, que eles tinham mandado para o Egito. Né, que ele tinha vendido como escravo. Meu Deus do céu, ó, Deus promovendo o reencontro da família. Que situação. 13 anos, né? 13 anos, mais que isso, 13 anos só de escravo. Mas ele passou 7 anos juntando comida, e agora ele haveria de passar algum tempinho ali, 1 ou 2 anos possivelmente ali, até ter um encontro com os irmãos. Então, se você parar para pensar, passaram-se mais de 20 anos. Mais de 20 anos José não os via. Não os via. Mas já tinha quase 10 anos que José estava bem no Egito, né? Era o segundo em comando, devia ter uma casa boa, casado com uma mulher boa, já tinha tido filhos e tudo mais, já era próspero. Talvez os anos de prosperidade já tinha feito ele esquecer um pouco do deserto que ele havia passado, os 13 anos de deserto, tá? Mas o reencontro estava sendo já estruturado aí e iria acontecer. No verso 3 está escrito: Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Desceram 10 irmãos, mas a gente sabe que eram 12 ao todo os filhos de Jacó.
Se José está lá no Egito, tá faltando quem aí? 10 vão descer, mas tá faltando um. São 11. Quem é que tá faltando? Quem é que tá faltando aí? A gente vai descobrir no verso 4. Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. E por que Jacó protegia Benjamim? Por que Jacó protegia Benjamim? É a pergunta que não quer calar. Ele manda os 10 e deixa um. Podia ter mandado 5, 6, 7. Por que manda 10? Por que protegia Benjamim? Me dá uma resposta aí. Alguém sabe por que Benjamim ficou? Se vocês... Porque era o único filho de Raquel, a mulher. E justamente, Kate, é justamente isso. José morreu. Na cabeça de Jacó, José morreu. Só sobrou Benjamim. Por mais que ele tenha matado a mãe, entre aspas, ele não matou a mãe, né? Mas através do nascimento dele, a mãe morreu. Era a única coisa viva, presente na frente de Jacó, que era diretamente dele e da mulher que ele amava. Ele não queria perder esse filho de maneira alguma. Depois que José morreu, o filho especial passou a ser o caçula, o Benjamim. E é por isso que ele fica. É por isso que ele fala assim, não vai que aconteça algum desastre, né? Porque, meu Deus do céu, morreu a mulher da minha vida, morreu o meu melhor filho, e agora vai morrer o meu caçula? Então ele pega e guarda ali Benjamim para ele, não deixa Benjamim descer com os irmãos. E assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Verso 6. José, pois, era o governador daquela terra. Acima dele só tinha Faraó. E vendia a todo o povo da terra. Quem vendia era José. Ele era responsável por fazer o comércio. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Ó. Testazinha no chão, no pó. Cheirando, ó, poeira, areia, ó, no chão ali, ó. Rosto em terra, se prostraram ali diante de José. Vocês se lembram do quê? Vocês se lembraram do que quando leram essa passagem? Dos irmãos chegando e se prostrando com o rosto na terra diante de José. Vocês se lembraram do quê? Alguém consegue se lembrar aí? Os sonhos que José havia tido quando tinha 17 anos de idade. E Deus mostrou para ele que os molhos, né, os molhos que representavam ali os irmãos, iriam se prostrar diante do molho dele, diante dele. E naquela época eles se escandalizaram, naquela época eles ficaram furiosos, né? Deus revela as suas coisas, os seus projetos. E percebe-se que ele passou mais de 30 anos. 20. Passaram-se dali uns 20 anos mais ou menos, para se cumprir aquela visão. 20 e poucos anos se passaram ali para se cumprir aquele sonho. Sonhos de Deus Deus nos concede, nos dá a revelação, nos mostra o futuro, e a gente tem que ter paciência. Paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Deus me fez uma promessa quando eu estava no deserto. No deserto, em 2006. Não, já era 2007. E nós estamos atualmente em 2023. Já se passaram 16 anos. E essa promessa poderá se cumprir em março, no meu concílio. Mas Deus me revelou esse propósito em 2007. Já se passaram 16 anos.
Então a gente tem que perseverar, a gente tem que permanecer fiel ao Senhor, dando um passo de cada vez, buscando dar o melhor para louvor e glória do nome dele a cada dia que a gente vive. E Deus vai nos conduzindo aos poucos, de acordo com o propósito dele, com a vontade dele, em direção àquilo que ele tem para ser realizado através de nós. O tempo não nos pertence, o Kairos é de Deus, é o tempo de Deus, para ser feito no tempo dele. Nós não mais mandamos na nossa vida, né? Uma vez que a gente se rende a Deus, se entrega a Deus, Deus é que governa, Deus é que faz. A gente só tem que descansar, esperar e viver de forma que honre e glorifique o nome dele diariamente. E Deus, aos poucos, no tempo dele, vai trazer à existência o projeto dele através de cada um de nós, tá? Essa deveria ser a postura de um cristão verdadeiro, um cristão que tem comunhão com Deus, viver nessa dependência, nesse processo de caminhar lentamente com Deus, permitindo que Deus o conduza em direção ao destino e ao propósito que ele quer trazer à existência através de cada um de nós. Deus revelou a José 20 anos antes aquilo que José estava vendo naquele momento diante dele. Os irmãos se prostrando em terra. Os molhos se prostrando diante do molho dele. Estava se concretizando ali, na frente dele, naquele momento. Verso 6, né? E José, verso 7, e José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. José conseguiu reconhecer os irmãos, porém mostrou-se estranho para com eles. Ele não demonstrou nenhuma afeição, ele ficou neutro. Neutro não, na realidade ele ficou ríspido, ele ficou duro, ele se endureceu. E falou-lhes asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Você vê que José os reconhece e trata eles de maneira rude, de maneira áspera. José, naquele momento, os odiava. Naquele momento ali que ele viu José, você acha que José sentiu algum sentimento de ódio, de vingança? Vou dar o troco agora. Agora eu posso fazer com eles o que eu quiser fazer. Porque ele falou de maneira áspera, ele se comportou de maneira estranha. Mas vocês acham que José no íntimo odiava os irmãos? A Bíblia não deixa claro. Não deixa claro, mas deixa sim que ele ficou ali meio neutro diante dos irmãos, né? Ele não se declarou, não falou quem ele era, não aproveitou a oportunidade para poder jogar na cara qualquer coisa. Ele fica indiferente aparentemente. Eu acho que ele naquele momento ele quis perscrutar. Ele queria saber o que tinha acontecido com a família, o que tinha acontecido com o pai, o que tinha acontecido com o irmão mais novo. Né? Foi uma surpresa ver, inicialmente, foi uma surpresa ver os irmãos diante dele. Foi uma surpresa. No verso 9 ele vai se lembrar do sonho. Aí no verso 8 diz: Caio assim, creio que não, mas deve ter sentido algum remorso. Creio que não, por causa das atividades. Ele ainda não tinha recebido um insight completo. Eu estou falando naquele momento do encontro. Até porque ele temia a Deus e vivia para honrá-lo. Sim, eu estou falando do momento do encontro. A gente vê que ele trata os irmãos de maneira áspera. Ele não chega ali já se declarando: sou eu, José, aquele que vocês venderam e tal, estou aqui, eu amo vocês. Ele não fala isso inicialmente de forma... Não faz isso no início. Ele vê, toma um choque, fica surpreso e toma cuidado para não se mostrar. Aparentemente ele quer testar os irmãos primeiro. Ele quer testar, ele quer averiguar, ele quer sondar. Se ele tivesse já perdoado completamente, totalmente, tivesse de boas com os irmãos, na hora que os irmãos aparecessem, ele ia falar assim: sou eu, José, amado, sou eu, José, irmão, como é que está nosso pai? Vem cá. Ele não fez isso. Ele tratou eles de maneira áspera.
Eu acho que ele queria pelo menos testá-los ou averiguar como é que eles se comportavam, se eles tinham se arrependido ou não do que eles fizeram com ele, o que é que passava na cabeça deles. Era o momento que ele tinha de sondar sem que ele soubesse o que estivesse acontecendo. Ele tinha aquela oportunidade e ele aproveitou essa oportunidade, tá? Kaique falou lá assim: creio que não, mas deve ter sido algum remorso. Não, ele sentiu alguma tristeza, algum pesar, sem sombra de dúvida. Remorso a gente sente quando a gente comete um erro, se arrepende momentaneamente desse erro, mas na próxima oportunidade a gente vai fazer ele de novo. Esse é o sentimento de remorso. É diferente do arrependimento. Por exemplo, Judas sentiu remorso e suicidou. Pedro sentiu arrependimento e mudou. Tá? Remorso é transitório, é passageiro e não gera transformação. O sentimento de remorso é um sentimento de culpa porque você foi pego cometendo alguma coisa errada. Mas no caso aí, José não tinha feito nada de errado. Ele não estava sentindo remorso. Ele sentiu algum pesar por tudo que ele passou por causa dos irmãos. Isso aí ele sentiu, algum tipo de tristeza, algo chegou no coração dele. Tanto é que ele não se revelou, ele esperou. E a gente vai ver que ele vai testá-los. Então, voltando aqui, José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram porque ele estava completamente diferente. Ele estava ali vestido como um egípcio. Ele aparou as barbas, aí possivelmente estava sem barba, usando roupas egípcias. Então ele não estava parecendo um hebreu. Ele estava parecendo alguém que era do Egito mesmo, tá? E isso aí dificultou eles perceberem quem é que estava ali. Verso 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes. Aí, no verso 9 nos revela que nesse momento ele se lembra daquilo que ele sonhou, das estrelas, dos molhos e tudo, e fala: está acontecendo aquilo que Deus revelou para mim naquela época. Aqui ele começa a compreender que havia propósito. Foi nesse momento, quando ele se recordou dos sonhos e viu a atitude dos irmãos se prostrando, lembrou dos sonhos. Nesse momento ele começa assim a ter a oportunidade de reflexão, de ver que existia algo maior acontecendo por detrás de toda aquela situação desde o início. Mas em primeiro instante, não. Depois que Deus deu a lembrança dos sonhos, ele começa. Mesmo assim, ele não se abre. Mesmo assim, ele não se revela. O que é que ele faz? Ele trata os irmãos como se eles fossem espiões. Ele fala para eles: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra, viestes para ver os pontos fracos que há aqui no reino para atacar a gente. Vocês são espias. E ele sabia que eles não eram espias. Ele sabia. E lhes disseram: não, meu senhor, mas teus servos vieram comprar comida, mantimento. A gente só veio aqui para comprar mantimento, a gente está com fome. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, somos homens sérios. Os teus servos não são espias. Verso 12. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver os pontos fracos da terra, do reino. A nudez da nossa terra significa isso aí, pontos fracos. Verso 13, eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje lá. Nós 10 viemos, mas um já não existe. E aqui eles confessam que havia um que desapareceu. Confessam que eles não existe mais no seio da família. E este um está na frente deles, eles não sabem. É José, que está ali testando ele. Quem é que não existia mais era José. E José estava lá na frente deles, eles não sabiam que era ele. Então lhes disse José: isso é o que vocês têm me dito, mas vocês são espias. Pressionando para ver como é que os irmãos iriam se comportar, o que é que eles iriam fazer, se eles iriam de alguma maneira mentir, fazer alguma coisa errada. Ele estava ali tentando provar o caráter. Eles haviam falado que eram homens de retidão, mas no passado eles não agiram de forma reta com ele. E agora ele está ali testando, provando, cutucando, dando pressão para ver como é que eles
Como é que eles respondem a essa pressão? No verso 15 fala: nisto sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, e se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Ele está continuando falando ali que eles são espiões. São espiões. E inicialmente, José pretende mandar apenas um de volta e deixar os outros 9 presos ali no Egito com ele, tá? Mas enquanto ele não decidia, ele colocou todo mundo na cadeia durante 3 dias. Durante 3 dias, os 10 foram parar na cadeia, né? É muito amor no coração de José aí, né? Aparentemente ele não está sendo muito misericordioso, não. Mas ele está dando oportunidade para os irmãos, quem sabe depois, sentir um pouquinho só daquilo que ele viveu durante anos na cadeia, tá? Eles só vão passar 3 dias. Mas eles vão sentir um pouquinho daquilo que ele sentiu durante anos na cadeia. Talvez, né? Estava deixando ali. Verso 18. E ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Então, ele tirou 3 dias, isolou os irmãos, eu acho que justamente para buscar a Deus, justamente para poder se reorganizar, para se achar, para dominar os sentimentos, as emoções que estavam ali. Ele falou assim: prenda esse pessoal aí, porque eu não sei direito o que eu quero fazer com eles. Não sei direito. E aí, depois que passou 3 dias, ele solta o pessoal e fala: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão viver, porque eu temo Deus. Eu temo Deus. José decide ali: se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da prisão. Um só. E vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa. Então, em vez dele mandar um embora e ficar com os 9 presos, ele envia 9 para casa e deixa apenas um com ele ali preso, tá? E eu acho que boa parte disso aí que ele decidiu é para que o pai dele não surtasse, né? O pai dele não acabasse de ter um piripaque e morresse de um AVC, de um ataque cardíaco quando chegasse lá. Você imagina que se chegasse só um, saiu 10, voltasse só um, como é que Jacó não iria ficar? Tá? E esse um viria e fala assim: ele tá querendo que eu leve ainda Benjamim. Por exemplo, tem 9 lá preso, você voltou e quer levar Benjamim, eu vou perder meus filhos tudo. Então eu acho que Deus tocou no coração dele, ele se reencontrou ali e percebeu que estava exagerando no peso da cobrança e decidiu apenas, como garantia para que os irmãos realmente voltassem, porque existia um risco deles não voltarem, ele não queria perder o contato com os irmãos, ele queria saber o que tinha acontecido com o irmão mais novo, com Benjamim, ele queria saber o que tinha acontecido com o pai dele, ele queria ter notícias da família. Então ele vai lá como precaução para que realmente eles pudessem voltar, segura um dos irmãos com ele, como garantia para que os outros pudessem retornar atrás desse irmão que ficou, tá? Até mesmo para ver se eles iriam se esforçar para reaver de volta este irmão que ficou. Porque eles abriram mão de um irmão um tempo atrás, vendeu esse irmão como escravo. E agora ele prendeu um irmão e queria ver qual era a reação dos irmãos em relação a este irmão que ficou lá preso. Se eles iriam fazer a mesma coisa que fez com ele. Tá? Era a oportunidade que foi criada ali para isso. Então, ele decide deixar apenas um preso. Verso 20. E trazei-mo o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão. Somos culpados acerca de nosso irmão. Esse irmão é José. Pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia.
Eles agora estão olhando esse mau agouro, esse azar que eles estão tendo ali diante de José, como uma punição de Deus por causa daquilo que eles fizeram com José lá no passado. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu não disse para vocês, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido até os dias de hoje, o seu sangue está sendo requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque José estava diante deles com um intérprete. Então José não estava falando em hebraico com eles, estava falando na língua egípcia. E alguém que sabia hebraico era o intérprete. Então eles achavam que José não entendia o que eles estavam falando. E José entendia tudo, né, que eles estavam falando ali. Verso 24. E retirou-se deles e chorou. Depois dele ver ali que dentre os irmãos havia pelo menos o Rúben que não queria de forma alguma que ele fosse feita alguma coisa de errada com ele, né? Ele é quebrantado ali, ele sai e ele chora. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos, igual tinha feito com ele, levando cativo como escravo. Agora diante deles ele pegou Simeão e amarrou Simeão, prendendo Simeão diante deles, da mesma forma como aconteceu, para que eles pudessem sentir e ver o que eles iriam fazer para consertar a situação, né? Se eles iriam se preocupar com o irmão ou não. E ordenou José que enchesse os sacos de trigo e que lhe restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram seu trigo sobre seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolver o meu dinheiro, e ele também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus tem feito? Agora, além de espia, a gente vai ser conhecido como ladrão, né? A gente roubou o mantimento, a gente carregou o mantimento sem pagar o mantimento, sem pagar o alimento. Verso 29. E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que aconteceu, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espiões da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Verso 32. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não mais existe. E o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome das vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Vocês vão poder comprar comida à vontade. Vai lá, traz o irmão mais novo, que aí eu vou ver que realmente vocês são um homem de palavra. José está aqui provando o caráter dos irmãos. Está criando quase que a mesma situação, o mesmo contexto que aconteceu com ele ao ser vendido como escravo. Ele está criando agora com Simeão, quando Simeão ficou preso com ele, e quer ver qual vai ser a atitude dos irmãos para com o irmão que ficou. Se eles vão tratar como tratou ele. Tá testando aqui, tá provando aqui o caráter dos irmãos, de uma certa maneira. Tá? E ele tá doido para ver o irmão mais novo, porque existia um risco desse povo ir e não voltar mais. E ele quer ver o irmão mais novo. Então ele cria a situação também para que o irmão mais novo volte, venha com eles, porque tem mais de 20 anos que ele não vê este irmão. Possivelmente era uma criança, uma tenra criança quando ele foi, né? Quando ele foi preso, quando ele foi levado como escravo.
Verso 35. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. José não aceitou o dinheiro deles, retribuiu, eu creio que colocou o dinheiro ali não para os incriminar, mas porque eram os irmãos deles. Queria abençoar a família, queria que eles levassem a comida que fosse necessária. Não precisasse pagar por isso, não. Tá? Eles eram da família dele, ele é da família. Ele vai cobrar dos irmãos comida? É a mesma coisa se sua irmã, sua filha chegar na sua casa e você pedir ela dinheiro por causa do prato, do PF que ela vai comer lá. Ó. Você está comendo um arroz, feijão aí, um macarrão aí, uma carninha, custa R$15 o PF aqui em casa. É você cobrar do seu filho um PF quando ele vai comer na sua casa. Ele não estava fazendo isso. Não houve maldade nesse sentido. Eles ficaram com medo por causa de todo o contexto, por causa de toda a situação. Tudo estava acontecendo de forma esquisita, estranha. E aí eles temeram. Tá? Mas José quis apenas abençoar os irmãos, abençoar a família, né? E não recebeu o dinheiro. A Bíblia pede para retribuir o mal com o bem. Vença o mal com o bem. E era isso que José estava fazendo ali. Por mais que o processo não estava sendo agradável, mas de uma certa maneira ele estava ajudando a família. Tá? Aqueles que tentaram prejudicá-lo, ele não estava respondendo com a mesma moeda. Ele estava sendo misericordioso. Mas lembre-se que ele ficou 3 dias orando, buscando Deus para saber o que fazer com os irmãos. E creio que Deus falou ao coração dele, e é por isso que ele estava tendo essa atitude que ele estava tendo. Verso 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui. E agora vocês querem levar Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben, o primogênito, falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer Benjamim para você de volta. Entregue Benjamim às minhas mãos e eu irei tornar a trazê-lo. Jacó, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto. No caso José, seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs, meus cabelos brancos, com tristeza à sepultura. Ele já estava mal quando José morreu. Imagina se acontecesse alguma coisa com Benjamim. E aqui você percebe o quanto que Benjamim se tornou quase que um ídolo ali no coração de Jacó. Tá? Ele menciona Benjamim como se fosse o único filho que ele tinha. Porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Tá, só ele ficou da união com Raquel. Mas da união com Lia, com Bila, com Zilpa. Tem um bocado de filho aí. Mas o foco dele estava em Benjamim, porque era o filho da mulher que ele amava. Né? Quase que menosprezando os demais 9 filhos que estavam diante dele ali. Ele meio que exaltou o caçula. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente entende o contexto humano da coisa, do sentimento envolvido. A gente entende, a gente é ser humano, a gente é pecador, a gente entende esses contextos. Mas a gente não deve agir dessa maneira. Não deve haver filhos prediletos dentro da família. Tá? Temos que tratar todos de maneira igual. Temos que dar oportunidade para todos. Eu tenho uma irmã, alguns aí já conhecem, que ela deu muito trabalho quando ela era pequenininha. Eu sempre fui um filho muito obediente, quase não dei desgosto nenhum para os meus pais, sempre estudei, sempre fui submisso, sempre. Mas minha irmã sempre foi a ovelha negra da família, ela sempre fez as coisas erradas. Mas tudo aquilo que pai e mãe me davam, meu pai não queria dar para minha irmã, porque minha irmã era rebelde, mas mãe falava com ele: dá para ela também.
tá? Se você está dando a oportunidade de James fazer um curso de inglês, dá para ela fazer um curso de inglês. Se ele está estudando em colégio particular, dá para ela a oportunidade de estudar em colégio particular. Ela tem que crescer e ela tem que ver, quando tiver adulta, de que os dois receberam as mesmas oportunidades. E se ela não vingar, a culpa não é nossa de ter feito separação e acepção. A culpa é dela que não quis, né, aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas. Hoje a minha irmã sente falta do inglês. Sente falta do inglês. Ela brincava muito, pegava o dinheiro do inglês e comprava roupa e tudo mais. Então ela não fazia as aulas e usava o dinheiro para outras coisas. E hoje, depois de velha, na profissão dela, ela fala: hoje eu sinto falta do inglês. Já eu sou grata a Deus. Eu não fiz tanto tempo, eu fiz 1 ano e meio, 2 anos de inglês só, né? Mas eu sempre gostei muito de inglês, então eu tenho facilidade, porque desde pequeno eu sempre gostei de inglês. Mas eu tive a oportunidade, aproveitei e hoje eu sei usar muito bem do inglês, né? Graças a Deus não preciso de tradutor, consigo entender as pessoas falando comigo. Só não consigo falar direito, mas ler, escrever e entender, eu escrevo bem, eu entendo bem. Tá? Eu não falo porque nunca morei fora, então a prática eu não tenho muito boa de falar. Mas é isso aí, é esse tipo de atitude que minha mãe teve com minha irmã que se deve ter com os filhos. Dar a mesma coisa para todo mundo, tratar todo mundo do mesmo jeito, independente de como sejam. E aqui, infelizmente, Jacó não estava fazendo o que era certo, tá? E é normal, ele é um pecador como nós somos, e cada um de nós temos uma falha em alguma área da nossa vida, tá? Isso não me faz ser melhor do que Jacó, você ser melhor do que Jacó, não, porque todos nós temos erros e defeitos na nossa vida, pecados que temos que ser aperfeiçoados, ok? Eu só estou dando aqui um toque, porque Jacó, mesmo depois de tudo, desse tempo todo, ainda está agindo de maneira com acepção dentro da própria família, com seus filhos. Em vez de os tratar de maneira igual, ele trata de maneira diferente, a ponto de valorizar mais o caçula do que o primogênito. E o primogênito geralmente deveria ser o filho mais bem conceituado dentro da família, porque é aquele que vai ficar no lugar do pai quando o pai morrer. E a gente não vê este cuidado com Rúben, que é o primeiro filho. Mas ele teve esse cuidado com José e teve o cuidado, e está tendo cuidado agora com Benjamim, que não são os primogênitos. Gente, já são 10h24. Eu achei que ia dar tempo, não é dessa por causa do início. O início eu fiz uma recapitulação, acabou tomando ali uns 10, 15 minutos. Eu não vou entrar no capítulo 43 hoje. Eu vou deixar o capítulo 43 para amanhã, tá? Então vocês meditem, reflitem nele amanhã, e amanhã à noite a gente faz o capítulo 53. Ele é um pouco menor. Tem menos coisas nele. Mas aí a live amanhã sai menorzinha. Ela sai menor. Isso é até bom que ela fica pequena. A gente vai deixar o capítulo 43 para amanhã, tá? Mas se vocês já quiserem começar a ler o capítulo 44 e 45, fiquem à vontade para poder fazer a leitura. Não tem problema. Mas amanhã a gente vai fazer o 43 e nos outros dias a gente dá sequência ao 44 e o 45. Já está dando aqui 1 hora de live e é a hora que a gente tem que terminar. É 1 hora que a gente acordou em fazer, para que não ficasse uma coisa muito cansativa e as pessoas não tivessem preguiça de assistir a live depois. Infelizmente muitas têm, né? Queria agradecer a presença aí de Kate, Andréia, e pedir encarecidamente a vocês: cheguem aí no horário certinho, 9h30 em ponto, que quando eu entro aqui eu só vejo a minha esposa e eu, me bate aquele desânimo que eu já confessei a vocês e confesso continuamente que eu tenho. É a graça de Deus que me faz mover e continuar sorrindo. Porque o que eu quero é fazer uma cara de tristeza. Que eu mando o link para muitas pessoas. Eu mando o link em vários grupos. Eu mando o link na minha igreja. E é triste ver que as pessoas não se interessam, que elas, aparentemente, eu espero que elas estejam gastando tempo com Deus, espero que elas estejam gastando tempo com a leitura da Bíblia, leitura de um livro, assistindo algum tipo de pregação, de estudo bíblico no YouTube.
não está aqui ouvindo a palavra e lendo a Bíblia com a gente porque está gastando esse mesmo tempo para crescer espiritualmente através de outras coisas que ela está fazendo na vida dela. Se isso estiver acontecendo, louvado seja o Senhor, isso é muito bom. Mas se estão gastando tempo para fazer coisas que às vezes não acrescentem nada o nosso espírito, a nossa alma, é triste, sabe? É triste perceber que poucos se interessam. É só você olhar aí depois nas visualizações do vídeo, tá? Mais de 100 pessoas recebem esse link. Aqui no perfil tem 18 mil seguidores, mas às vezes não chega nem 100 visualizações, nem 50 visualizações chegam. E o que me faz voltar aqui são vocês 4, 5, 6, 7 que estão ao vivo e uns 20 a 15 a 20 que assistem depois. Então tem uma turminha aí de uns 30, 40, 30, 40 aí, tem uma turminha de uns 30, 40 que estão acompanhando as lives. E a porta é estreita, tá? A porta é estreita. Ó, vocês estão falando aí sobre o momento de oração, né? Ah, meu Deus do céu, cadê? Deixa eu colocar aqui logo. Momento de oração. E a porta é estreita. É estreita mesmo, gente. É apertada. É apertada. Se vocês querem ter uma noção de como a porta é estreita, depois que a gente terminar a live, você volta para a live número 1. Vai lá nos meus Reels, nos vídeos dos Reels, e procura a live 1 dessa série que a gente está fazendo de leitura da Bíblia. A primeira live que a gente começou lá no início do ano. Que todo mundo fez o propósito de estar junto, lendo a Bíblia, junto, estudando a Bíblia junto. Vai lá para a primeira live e vê quantas visualizações teve a primeira live. A primeira live teve mais de 100 visualizações. E aí você vai percebendo que à medida que passou o tempo, as lives foram passando para 80, 70, 60, 50, 40. Teve lives que teve 20 e poucas. A perseverança é uma das evidências fortes de alguém que está em plena comunhão com Deus. A perseverança, o permanecer, o perseverar, o não desistir, o continuar andando, é uma das evidências fortes da ação do Espírito Santo na vida de alguém que está em comunhão plena com Deus. Aquele que está fraco na fé, ele não consegue ter constância. Ele não é constante. Ele tem muitos altos e baixos, desaparece, some, volta depois e fica oscilando porque não está firmado, não está cheio do Espírito Santo. Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando consagração, renúncia. Uma vida cristã real, literal, verdadeira. A pessoa acaba se contentando com domingo na igreja. Só o domingo na igreja. Isso não é vida cristã, tá? Mas obrigado por vocês que são aí assíduos, vocês que acabam trazendo aí um certo ânimo para mim, porque se só tivesse uma pessoa aqui rotineiramente, eu não sei se teria forças para continuar fazendo essas lives, tá? Exige tempo, exige sacrifício da minha família aqui. A gente faz um corre-corre com os afazeres da igreja, com tudo, com cachorro, com filho, com tudo aqui, para a gente tentar ter um ambiente, porque eu não tenho um escritório, ele não é isolado acusticamente, então a gente tenta criar um ambiente de silêncio e tudo mais durante a live. Estou fazendo um desabafo aqui agora com vocês, para que vocês possam entender que há todo um contexto que a gente tenta criar, construir, correr, se sacrificar, para que a gente possa chegar aqui e dar o nosso melhor para Deus. E eu sei que se não tivesse pelo menos 4 ou 5 aqui, que são os 4 ou 5 que rotineiramente estão aqui comigo, eu não teria ânimo de fazer. Sabe assim, eu sou humano, né? Não sou Deus, não sou Jesus. Mas os fiéis que estão aí acompanhando, eu acabo tendo ali aquela responsabilidade, aquela coisa de que não, eu tenho que ir lá porque eu tenho que cumprir uma palavra, e tem pessoas que estão, entre aspas, dependendo, confiando em mim, em tudo, e eu não vou deixar essas pessoas na mão,
Elas não me deixaram na mão, eu não vou deixar essa pessoa na mão. Eu vou lá fazer aquilo que a gente acordou para que todo mundo venha a ser abençoado. Amém, gente? Deixa eu ver o que é que vocês escreveram aqui que eu nem estava lendo. Momento de oração, coloquei momento de oração. Sou grato a Deus pela sua dedicação. Então temos que aproveitar. Amém, amadas. Amém. É o que eu falei com vocês lá no início do canal. Eu criei o perfil no Instagram para evangelizar descrentes. Esse era o propósito do perfil do Instagram. Evangelizar descrentes. Mas eu percebi à medida que passou o tempo de que na realidade eu estaria eu seria instrumento na mão de Deus para aperfeiçoar os líderes. E os líderes são poucos. São poucos. Deus levanta poucos para liderar muitos. E Deus estava me dando o privilégio de cuidar da nata no sentido daqueles que ficam à frente, daqueles que puxam, daqueles que instruem, daqueles que ensinam. Eu estaria sendo responsável por transmitir as informações e o conhecimento que Deus me deu para aqueles que vão liderar em outros lugares, em suas igrejas, em suas famílias, em seus pequenos grupos, tá? Então eu percebi isso. Então realmente aqui nunca vai ter muitas pessoas. Dificilmente terá. Aqui vai ter a quantidade de pessoas que Deus quer para serem influenciadas, para liderar onde elas estão. Então sempre será um número pequeno. Nunca vai ser um número muito grande, eu acho. Nunca é difícil falar nunca. Mas eu sei que os assíduos serão, o remanescente será aquele que Deus está preparando. Tá? Deus vai lhe recompensar pelo sacrifício. Eu sei disso. Ele já tem feito isso. Deus é fiel. Já tem recompensado. Desde quando Cristo morreu, ele já me recompensou por tudo aquilo que eu tenho feito. E eu tenho que descansar nisso aí, tá? O desabafo aqui vem mais da minha fraqueza mesmo. Mas Deus fortalece, Deus dá graça pra gente continuar andando e caminhando, viu? Vamos orar agradecendo a Deus por hoje. Vocês colocaram pedidos? Eu acho que não. Vocês não colocaram pedidos. Sou grata. Não. Será que vai esquecer? Não colocaram pedidos. Então, realmente eu também não estou pedindo para vocês colocar pedidos, né? Vamos orar, então, agradecendo a Deus por essa noite. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vemos lhe render graças mais uma vez por mais uma reflexão da sua palavra. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco no dia a dia, mas continue nos capacitando, Deus. Somos fracos, frágeis. O Senhor sabe que devido à corrupção que ainda há em nós, devido ao pecado que ainda habita na gente, de certa maneira a gente erra, a gente falha, a gente às vezes não tem um ânimo que deveria ter, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor exerce misericórdia para conosco, o Senhor acaba nos impulsionando, nos mostrando o projeto, o propósito, e que sempre existe algo maior e melhor a trazer à existência, e que a gente tem que perseverar andando, caminhando, que no tempo certo o Senhor nos conduzirá a águas tranquilas e verdes pastos aí, para encontrarmos aí consolo, tranquilidade, amor, alegria, regozijo. O Senhor venha assim nos preencher com sua presença, com seu Santo Espírito, venha nos dar a sabedoria do alto para discernirmos bem todas as coisas e possamos sempre escolher a melhor parte, como Maria escolheu ali diante de Cristo. E mesmo dedicar tempo cada vez mais para uma intimidade, uma comunhão mais profunda contigo. Que Ele apresentar cada um daqueles que estiveram presentes, daqueles que entraram, daqueles que vão assistir a live no decorrer do dia de amanhã. Que o Senhor possa estar acrescentando aqui as lives, aqueles que o Senhor tem para resgatar, para salvar, para aperfeiçoar, para que possa usar com mais autoridade e poder onde quer que o Senhor os coloque. E por sua infinita misericórdia me capacite a ser esse instrumento, a continuar tendo esse privilégio de transmitir as suas verdades aos amados irmãos que aqui estão me acompanhando. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pelo cuidado. Nos dê uma noite tranquila, de descanso, nos prepare para o dia de amanhã, para que possamos viver de forma a honrar teu santo nome. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente? Hoje até esqueci de orar por mim, pelos meus projetos. Orem pelo meu concílio, tá? Vai ser em março, 18 de março, eu vou passar por um concílio aqui na nossa igreja. Tá? Vai ser um momento de saber se é o tempo de Deus na minha vida ou não, em relação à promessa que Ele me fez há 16 anos. Orem para que a vontade de Deus se cumpra.
a vontade de Deus se cumpra. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ore por isso. A única coisa que eu peço é isso aí, tá? Obrigado por tudo, por cada um de vocês aí. Nos vemos aqui no perfil ou nos vemos amanhã às 9h30 aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã. Um grande abraço, Andréia, Quirino, Luiz, Kate, minha esposa também estava aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No finalzinho encheu a live, né? Eu queria que tivesse 9h10 amanhã, 9h30 aqui. Um grande abraço, gente. Fui.